Neste vídeo, vamos estudar a nossa primeira redução. Para isso, vamos estudar 3SAT. 3SAT é a linguagem formada por todas as palavras, tais que cada palavra vai representar uma fórmula satisfatível na forma normal conjuntiva, onde cada cláusula vai ter 3 literais. Então, o que é uma fórmula CNF? Bem, uma fórmula CNF, ela possui cláusulas que possuem apenas 3 literais. E uma cláusula é um conjunto de literais conectados com os. E um literal vai ser uma variável booleana ou uma variável booleana negada. E, além disso, as cláusulas serão conectadas com AND, com I. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Veja que aqui nós temos uma cláusula que possui 3 literais e cada cláusula possui exatamente 3 literais. E em cada cláusula elas estão conectadas com ou e as cláusulas entre si estão conectadas com i. O teorema 7.32 do livro do Sipser nos diz que 3SAT é redutível em tempo polinomial para o clique. Na prova desse teorema, em primeiro lugar, nós devemos mostrar uma redução em tempo polinomial e, em seguida, provar que W está em 3SAT se e somente se f de W está em clique. Bem, aqui vamos discutir primeiro a ideia dessa redução. Então, dado uma fórmula 3SAT, como essa apresentada aqui, nós vamos, para cada cláusula, nós vamos construir essas triplas. Então, aqui veja, x1 ou x1 ou x2. Então, aqui está representado por esses vértices. E aqui nós temos a segunda cláusula, negação de x1 ou negação de x2 ou negação de x2. Então, aqui nós também colocamos. E, por fim, a última cláusula está representada dessa forma. A partir daqui, desses vértices, nós vamos ligar cada variável, por exemplo, x1, dessa cláusula, com todas as outras cláusulas com todas as outras variáveis de outras cláusulas que não conflitem. Então, o que é uma variável conflitar com outra variável? É, no caso, de x estar conectado com x negado. Então, dessa forma, nós teríamos um conflito entre essas duas variáveis. Por exemplo, x1 não poderia estar conectado com x1 negado, mas veja que ele está conectado com x2 negado, pois não há conflito. Então, observe aqui que esse x2, por exemplo, da parte inferior à esquerda, ele está conectado com esse x2, pois não há conflito. O que é a existência do conflito? É você ter 0 e 1 ao mesmo tempo. Observe que se x1 tivesse conectado com x negado, se x1 fosse 0, a negação de x1 seria 1. Então, isso seria um conflito. Então, dessa forma, a ideia da redução é justamente construir esse grafo a partir dessa fórmula. Então, vamos entender com maior detalhe. Bem, a redução polinomial vai consistir nos seguintes passos. Os nós em G eles serão organizados em K-grupos, de 3 nós cada, justamente porque cada cláusula possui 3 variáveis. Cada tripla vai corresponder a uma das cláusulas na fórmula, e cada nó na tripla vai corresponder a um literal, a uma variável associada com a cláusula. E as arestas de G eles vão conectar todos os pares de nós, exceto não vai haver aresta entre nós da mesma tripla e não vai haver aresta entre dois nós com rótulos contraditórios, ou seja, xi e a negação de xi. Vamos voltar no slide anterior. Foi justamente isso que nós fizemos. Observe que não há aresta entre nós na mesma tripla, como também não há aresta entre vértices nós conflitantes. Bem, deixo como exercício para você mostrar, raciocinar que essa redução ela é, de fato, polinomial. Então, vamos argumentar que se W pertence a 3SAT, então
f de w está em clique. Bem, se w ele está em 3sat, pelo menos um literal vai ser verdade em toda a cláusula. Então, o que nós vamos fazer é selecionar um nó correspondente àquele literal verdadeiro em cada cláusula que vai satisfazer aquela atribuição. Vamos voltar para entender. Então, aqui nesse cenário, por exemplo, nós podemos definir que, deixa eu pensar, x2, x2, x1 negado. Então, nós podemos supor aqui, nessa primeira cláusula, que x2 é verdade. Essa variável aqui seria verdadeira e essa outra variável aqui também seria verdadeira. Então, nós selecionamos uma variável de cada cláusula. Dando continuidade, o número de nós selecionados é k. Então, o que acontece é que cada par daqueles nós selecionados ele vai estar ligado por uma aresta, pois eles não podem estar na mesma tripla e eles não podem ter rótulos contraditórios. E então, justamente, G vai conter uma clique de tamanho K. Vamos entender no exemplo anterior? Então, nós selecionamos esse vértice e esse vértice. Observe que cada vértice que foi escolhido é de uma tripla diferente. E exatamente selecionamos um vértice de cada tripla, igual a K. Então, observe que os vértices não são contraditórios. Pois justamente seria impossível ter, por exemplo, x1 como verdade em uma cláusula e a negação de x1 em uma outra cláusula ser verdade. Então, se x1 é verdade aqui, então o resultado aqui teria que ser falso. Então, se ele tivesse ligado, nós teríamos um conflito. Então, dessa forma, observe como vai criar uma clique de tamanho K, que é igual a 3, que é o número de cláusula que nós temos. Bem, o que nós temos aqui é um se e somente se. Então, nós discutimos apenas uma parte da prova. Vamos, então, fazer o caminho reverso. Se f de w está em clique, então w está em 3sat. Bem, em uma clique, não há dois nós na clique que vão ocorrer na mesma tripla. Dessa forma, cada uma das K triplas vão conter exatamente um dos K nós da clique. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir valores verdades para aquelas variáveis da cláusula, da fórmula booleana, de modo que cada literal, o rótulo dele, seja verdadeiro. E então, dessa forma, dois nós que estejam rotulados de uma forma contraditória, eles não vão estar conectados por uma aresta. E então, eles não podem estar em uma clique. Dessa forma, essa atribuição de variáveis vai satisfazer a variável, vai satisfazer a expressão booleana na sua forma 3CNF. Vamos entender o que eu acabei de explicar com base no exemplo anterior. Bem, vamos pegar a clique formada por x2, x1 barrado, x2. Então, dessa forma, veja, não há pares de nós ocorrendo na mesma tripla. Então, cada nó dessa clique vai ocorrer em uma tripla distinta. Então, nós atribuirmos valores verdades para x2, x1 barrado e x2 barrado, nós vamos justamente fazer com que a expressão booleana ela seja verdade. Então, isso vai ser possível pela forma que nós construímos a clique, pois não vai ter aresta entre variáveis nós, vértices da mesma cláusula, e também não vai haver aresta entre vértices de cláusulas distintas que conflitem, como por exemplo, x1 conflita com x1 barrado. Então, dessa forma, não vai haver aresta. Então, atribuindo verdade
a esses elementos que nós escolhemos da clique, nós vamos fazer com que a fórmula booleana ela seja verdade. Então, com isso, nós apresentamos um exemplo mais prático do que eu acabei de explicar aqui acerca dessa volta da prova do teorema. Dando continuidade, o que é que nós podemos concluir a partir deste teorema? Nós podemos concluir que se clique for resolvível em tempo polinomial, então 3sat também será. Dessa forma, a redutibilidade em tempo polinomial vai nos permitir linkar as complexidades de problemas. Então, se nós acabamos de apresentar que 3sat é redutível em tempo polinomial para clique, se nós resolvermos clique em tempo polinomial, consequentemente, resolvemos 3sat. No próximo vídeo, nós vamos começar a definir e estudar de fato as linguagens NP completas. Muito obrigado!